Salve, salve pessoal, chegamos, segunda-feira movimentada, final de semana foi muito bom. Tivemos o jogo do Nerildo Nerivan lá na cidade de Goiás, sucesso total, pessoal de Goiás, aquele abraço. Hoje estamos com a fisioterapeuta Junais Paganini, vai falar sobre Pilates e LPF. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, então, eu tenho alguma experiência já, o método do Pilates. Sou fisioterapeuta há 10 anos, trabalho com Pilates há 7 anos, que é o tempo que eu fiz a minha formação. Sou pós-graduada pelo CEAF e no último ano eu fiz um curso de Low Pressure Fitness. É o método LPF, que é mais conhecido como a técnica da barriga negativa. Tem sido muito divulgado ultimamente, justamente por esse estímulo que ele dá em relação ao trabalho do abdômen de uma forma diferente dos abdominais convencionais. A grande diferença é que a musculatura abdominal, você faz a sobrecarga, mas ela vai hipertrofiando e a rigidez dos músculos periféricos, né, do abdômen acabam não sendo trabalhados. Essa técnica facilita o trabalho disso e acaba trazendo uma barriga mais chapada, né? O pessoal associa essa técnica com a barriga e eles querem o milagre. Você chega lá e fala assim, ó, vamos ter que treinar, isso aqui é só um paliativo, não, é um coadjuvante em todo o protocolo, você vai ter que seguir uma dieta, o pessoal não fica um pouco triste, não? Não, assim, então, na verdade, o LPF, ele vem para casar com os outros métodos e modalidades esportivas, porque, como o Jefferson falou, ele vai trabalhar mais a musculatura profunda do abdômen. Então, geralmente os abdominais, eles trabalham reto e essa musculatura mais superficial. E com os estudos, a gente foi observando que o melhor jeito de trabalhar o abdominal profundo sem prejudicá-lo é através de técnicas respiratórias. Então, o LPF vem da técnica do abdominal hipopressivo e é justamente por isso, esse nome, onde a pressão causada pelos abdominais aumentava a pressão dentro da cavidade abdominal. Esses exercícios respiratórios que trazem na técnica do LPF faz justamente o contrário. Ele vai trazer a normalização do tônus abdominal. E isso vai causar a diminuição da circunferência. Por isso, o nome de técnica da barriga negativa, porque as pessoas conseguem perder até mais ou menos 12 centímetros da circunferência do abdômen. 12 centímetros é muita coisa. Justamente. E se você fizer o treinamento direitinho, você consegue esse resultado em 3 meses. Pelo menos, eu tive resultados muito significativos com os meus alunos. E alguns tiveram de pelo menos de 5 a 8 centímetros. Mas depende principalmente do aluno para poder ganhar o resultado. Então, tem gente que não consegue fazer do jeito que deveria. Você tem que ter uma disciplina para poder fazer esse método, como os exercícios, outras modalidades normais. A musculação ou qualquer outro tipo de atividade física. Sem a disciplina e a regularidade, você não vai conseguir o resultado. É bem complexo, né? Você tem o acompanhamento, qual que é a periodicidade desses encontros? Acontece quantas vezes por semana? Então, o LPF, ele é uma técnica que, como ele trabalha essa musculatura específica, o resultado você tem que fazer pelo menos uma vez por semana, de 20 a 30 minutos, com a orientação do profissional. E os outros dias, diariamente, você tem que praticar pelo menos 5 minutos diários. Mas como é um trabalho mais respiratório, então a partir do momento que você consegue fazer a respiração e trabalhar o vácuo, você consegue fazer sozinho em casa, tendo um espelho para te orientar se você está conseguindo fazer a respiração direitinho. O LPF está sendo muito utilizado agora, da barriga negativa, mas é algo bem antigo, né? O Arnold, lá na década de 70, já desenvolveu um trabalho fenomenal e fantástico com alongamento, e também eu acho que não sei nem se eles utilizavam a nomenclatura Pilates, né, naquela época. Mas ele tinha, eu acho que de todos os tempos, ele tem um físico mais completo, né, mais simétrico. Sim. E aquela cintura muito fina com aquele dorsal imenso.
essa técnica é muito utilizada e vem retomando força dentro do bodybuilding, do cenário de fisiculturismo. Geralmente os grandes atletas têm a região abdominal muito protuberante, só que eles não têm a consciência corporal, né? Não tem a técnica suficiente. A gente acompanha vários atletas aí e tem o pessoal da nova geração que vem desempenhando esse trabalho e está tendo um resultado fantástico. Então, assim, serve para qualquer idade, né? Qualquer faixa etária, qualquer indicação ela é válida. Sim, o LPF, ele veio preconizado inicialmente pelo trabalho da diástase abdominal, mulheres pós-parto. Ele cresceu muito porque justamente depois que a mulher tem todo esse período da gestação, o abdômen ele é protuso, ele é levado toda a musculatura e as vísceras para frente com o crescimento do bebê. Então, para conseguir voltar a barriga para como ela era antes, essa técnica foi e é sido muito utilizada. A partir dos conhecimentos com ela, aí o Arnold realmente foi um dos preconizadores, porque os atletas de fisiculturismo, eles tinham essa mesma dificuldade no trabalho abdominal, porque eles faziam excesso de abdominais para trabalhar essa musculatura, para ficar mais evidente, só que esse abdominal acabava que aumentava a pressão ali dentro. Então, eles não tinham essa consciência corporal da respiração e do trabalho da musculatura profunda. Aí o LPF veio com o Arnold, que foi o preconizador, só que antigamente era chamado de abdominal hipopressivo. Aí com os estudos foram observando que além da barriga, tinham outros benefícios que o LPF causava, que ele trabalha também um padrão neurodinâmico da consciência do movimento junto com a consciência corporal, trabalho de corpo e mente. Então, ele começa a trabalhar a respiração, mas tem uma técnica de liberação da fáscia, que é a parte que a gente fala que é a capa do músculo. Então, se a gente consegue liberar essa fáscia muscular, a gente consegue ter um alongamento e flexibilidade melhor. Então, o Arnold se diferenciava também por isso. Além da musculatura do abdômen ser mais trabalhada e do dorsal pela ativação da musculatura do serrátil, que é essa parte de trás, trabalhada dentro da técnica, ele também tinha o desenho muscular mais fidedigno com o corpo que a gente chamava de um atlas anatômico. Poderia ser estudado nele, porque ele tinha também esse trabalho de liberação. Então, como o músculo não estava tão encurtado com o trabalho de força, o desenho muscular e a simetria muscular dele era diferente dos outros atletas. E os grandes estudiosos aí, contemporâneos, ainda insistem em dizer que ele treinava errado, que ele não tinha um acompanhamento adequado. Vai entender quem... Olá pessoal, estamos de volta agora, estamos com Dani Diamante, assistente de LPF, como é que é isso? Hoje eu sou assistente de palco. Ah, é. Pessoal, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, aqui com a Ju. Então, tô tentando aprender essa técnica para ficar com a barriga chapada igual a da minha amiga, né? Tá demais, então, né? Só ela e você para me colocar de barriga à prova aqui ao vivo, mas tudo bem. Olha só, tá com moral o pessoal do Hora do Esporte que nos acompanha aí. Pessoal que tem o interesse em aprender, esse é o momento. Se tiver dúvidas lá, manda pra gente. A gente vai extrair o máximo da nossa professora de Pilates, nossa fisioterapeuta, vai demonstrar um pouquinho agora dessa técnica tão procurada, barriga negativa, LPF. Então, gente, para trabalhar o LPF, a respiração é específica. Então, a gente começa com a respiração normal e a gente faz o que a gente chama de vácuo, que é uma apneia. E essa apneia vai trazer as vísceras todas para o alto. Então, eu vou trabalhar principalmente a musculatura do diafragma, que é o principal músculo da respiração, e vou subir a musculatura do assoalho pélvico. E com isso, eu vou dar o aspecto de uma cintura mais fina e o abdômen mais travado. A respiração é o seguinte: na inspiração, eu vou abrindo as costelas. Quando soltar o ar, eu vou exalar pela boca. Isso, inspiro, exalo, e daí eu
corto a respiração, faço uma apneia, deste movimento eu faço o vácuo, que é de levar o abdominal lá para trás. Que isso, tá vendo? Olha a diferença. Eu tô aprendendo, viu, gente? E aí eu volto a inspirar e soltar o ar normalmente de novo. O principal é a gente para não ter o aumento da pressão abdominal, é não soltar o ar de uma vez. Então, depois que eu fiz o vácuo, eu tenho que soltar lentamente o ar para a musculatura não aumentar de novo, que aí eu corro o risco de fazer a protusão abdominal. E essa respiração tem que ter uma contração isométrica em quanto tempo? Você tem que ficar segurando? Isso, ou não? Ou tem só que ficar respira segurando. E solta? O objetivo dela é que a gente consiga um maior tempo de apneia. Então, eu tenho que ter uma inspiração, uma exalação maior para eu aumentar o volume de ar residual dentro do pulmão. Que aí, quando eu termino a expiração, eu consigo ter um tempo de apneia maior. Preciso inicialmente de 2 a 3 segundos de apneia para conseguir fazer o vácuo. Depois a gente vai, a partir dos treinos, vai aumentando esse tempo para ir aumentar o vácuo. E quanto mais aumentar, mais eu consigo trabalhar a normalização do tônus, trazer as vísceras. Você vai contrair ou simplesmente vai ter essa formação? Precisa ter uma leve contração ou não? Não precisa de ter contração. Não precisa contração. Não precisa. Simplesmente inspira, tira todo o ar. Tira todo o ar. Segura, mas sem ter que contrair. Isso, então não tem uma isometria. Não tem uma isometria, porque o tônus muscular ele vai voltar ao normal. Se eu colocar uma contração nele, eu já estou automaticamente aumentando. Então eu preciso de não ter contração muscular. É só a apneia, que é parar o movimento, parar a respiração e depois subir. Mas é como se fosse sugar e não contrair. Sugar todas as vísceras e musculatura para dentro e para o alto. Vai, pessoal de casa tá achando que é moleza, que é fácil. Não é molezinha. Ela vai falar parte por parte, eu vou tentar fazer, porque ela vai explicando e depois vocês vão entender exatamente como é quando ela fizer toda a série, porque ela faz perfeitamente. E então eu estou nas minhas primeiras aulas. Demonstração ao vivo para vocês, LPF, professora Junais. Então, trabalhando a liberação miofascial, a gente tem uma postura inicial que é para trabalhar o LPF junto com a respiração. Preciso dos 2 pés alinhados em paralelo e as 2 mãos empurrando em direção ao solo. Solta o joelho, trabalha uma semiflexão e alinha seu quadril, tá bom? E aí você vai começar inspirando, abrindo as costelas, exala, fecha e leva o umbigo lá para trás. Inspira, vai exalando. Solta o ar pela garganta, inspira. Se puder cortar ali no abdômen para fazer o trabalho do LPF. E aí você faz a apneia, com calma, abre as costelas, isso. Inspira e exala, relaxa. E aí o treino inicial vai de 20 minutos dando os estímulos. A partir do momento que a pessoa pegou os estímulos, ela consegue fazer 5 minutos diariamente. Aí a gente tem posturas que vão ajudar nessa liberação miofascial e a organizar as articulações. Inicialmente, a pessoa tem que aprender a respiração para essa técnica efetivamente funcionar e aos poucos vou colocando as posturas, que vai do estático ao dinâmico. Então, você começa parado aqui e depois vai organizando o corpo para trabalhar de uma forma dinâmica. Você vai sair do lugar e fazer movimento para trabalhar a face muscular também. A professora vai demonstrar, ela tem um pouco mais de prática, olha a diferença de um movimento com a iniciante e com a Expert Pro. E um detalhe muito importante é que o mais difícil é a respiração. É muito importante eu falar isso porque, por mais que eu seja professora de educação física, é uma consciência corporal específica para esse tipo de movimento. É mais difícil que o Pilates, mas é algo treinável. Por isso que é importante ter uma professora, uma pessoa específica que é treinada e tem e habilitada na técnica, né? Porque o pessoal trabalha muito com achismo e vai por aproximação. E aproximação sempre vai faltar alguma coisa, então procure sempre profissionais credenciados e habilitados para estar te auxiliando, né, nessas novas técnicas, na verdade, da velha guarda, lá, igual a gente já falou anteriormente, o grande Arnold utilizava, agora nós vamos demonstrar a professora com uma técnica mais aplicada. Pela respiração, eu vou colocar o corpo no padrão inicial, vou trabalhar os 2 braços liberando,
os pés eu preciso de transferir o eixo meu para frente e vou pensar no crescimento axial lá no topo da cabeça. Aí eu inspiro e exalo. É visível como é que a contração das costelas acontece, né? Uma sucção para dentro. Por isso é importante o acompanhamento mesmo do profissional, porque todos esses estímulos têm que estar conectados com a mente para conseguir fazer. Então, aos poucos, por mais que eu utilize um vídeo para poder ajudar algum outro estímulo, se o profissional não é técnico e não sabe especificamente a musculatura que tem que ativar para ensinar para a pessoa, ele não vai conseguir o resultado efetivo. Na verdade, o grande segredo é a correção, né? A postura, a execução do movimento, ele é muito mais próximo da realidade. Só por aproximação, com certeza, vai ficar faltando muita coisa. Pedro, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais LPF Pilates. Segura. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais Pilates e LPF. O LPF é oriundo do Pilates ou é uma técnica separada? Não, então, o LPF, na verdade, ele é um método separado do Pilates. No Pilates, eu trabalho já um tempo maior, então, com a experiência do Pilates, nos meus alunos eu sempre via uma dificuldade que eu buscava como se fosse a cereja do bolo, que eu sentia falta para melhorar um trabalho específico. O Pilates, ele também, assim como os abdominais convencionais, ele trabalha um pouco da pressão abdominal. A respiração dele é um pouco diferente, ele não tem essa parte relacionada com o vácuo, que diminui essa pressão. Então, por mais que eu trabalhasse os exercícios específicos e tivesse a orientação do repertório imenso que a gente tem dentro dos exercícios de Pilates, ele traz essa organização da postura, um trabalho de forma global, de fortalecimento, alongamento, trabalha também a liberação da fáscia, mas o que faltava era justamente essa diminuição da pressão, que eu só encontrei com a técnica do LPF. Você começou, tem 3 meses que tá utilizando em você mesmo, já perdeu quantos centímetros? Eu já consegui perder 8 centímetros. 8 centímetros, é muita coisa. É muita coisa. E assim, a gente só consegue visualizar realmente vendo uma foto e a outra. Então, eu sempre achava assim que estava bem, né? Com o estímulo do Pilates, trabalhando a musculação também, sem lesões, sem dores, que o Pilates sempre me ajudou nisso, porque eu também gosto de treinar musculação pesada. Mas aí, o que me chamou a atenção nessa tal técnica da barriga negativa foi justamente o que faltava para completar toda a simetria do corpo. Musculação, Pilates e agora LPF é o que está dando o equilíbrio. E o Pilates, ele é muito utilizado, inclusive, para ter o equilíbrio corporal e essa consciência em outras modalidades, né? O pessoal está descobrindo essa ferramenta incrível que é o Pilates, inclusive sobre liberações, né, da face do músculo, com a extensão de alongamento. Sim. Eu, particularmente, eu sou muito encurtado, então eu tenho dificuldade, inclusive, em poses, né, em campeonato de fisiculturismo, eu acabo perdendo pontos por conta dessa mobilidade comprometida. E o Pilates, eu acho que vai ser uma ferramenta incrível. Tenho vários amigos que já fazem a utilização dessa técnica. A gente podia demonstrar um pouquinho o que é o Pilates. Então, o Pilates, ele tem uma série de solo que a gente trabalha, que ela é trazida desde que ele criou, foi uma das bases da criação do seu método. Ele buscou trabalhar a respiração junto com os exercícios de uma forma global, porque ele via a necessidade de algumas falhas dentro dos outros treinamentos. O Joseph Pilates, ele já foi um boxeador, ele já lutou artes marciais, então ele teve uma vivência de exercícios de todos os tipos, e aí ele criou o método dele, que trabalhava o corpo desde o fio do cabelo até a ponta do pé.
de uma forma que a respiração controlasse o movimento e melhorasse tanto o trabalho muscular como o trabalho respiratório. Então, a série que a gente chama de série tradicional do Pilates no solo é composta de 34 exercícios, mas os exercícios que aquecem mesmo tem alguns específicos que todo mundo conhece. E um deles é chamado 100, que trabalha a respiração e é um aquecimento. Geralmente no início das aulas é um aquecimento do corpo. Eu preciso deitar. Vai demonstrar? Pode ficar à vontade, a casa é sua, pessoal. Geralmente a gente faz os exercícios no solo, descalço ou com uma meia que tem um antiderrapante. O 100 é o seguinte, eu passo de uma posição inicial deitada e aí eu trago os braços para baixo ao lado do corpo, vou elevar a cabeça e vou estender as pernas. Se a pessoa tem alguma lesão na cervical, eu mantenho a cabeça lá embaixo. Se ela tem uma lesão na coluna ou no quadril, eu peço ela para flexionar os 2 joelhos. E aí eu começo um padrão respiratório para aquecer toda essa musculatura que a gente chama de powerhouse, casa de força. E aí são 5 inspirações e 5 expirações. E o pessoal de casa não tem noção, tanto que isso é difícil. Se fosse eu iria organizar aqui para ficar um pouco mais complicado, levantando um pouco mais aqui, a gente aumenta um pouco a pressão, olha para cá no pessoal ter noção do que você está passando. Eles sacanearam comigo a última vez fazendo eu dançar, eu vou contribuir agora como treinador. Pode falar se você conseguir. Estão mudando o método dos exercícios. Vamos, levanta, contrai. Então, pensando no padrão respiratório do Pilates, tem um outro exercício que é justamente nessa postura, que a gente chama ele de teaser. Mas você tem que fazer aqui, fazer um V como se fosse lá no corpo. Não pode sair de um exercício para o outro assim, tá? Isso aqui é sacanagem com a instrutora, só porque ele foi sacaneado a última vez. Na verdade, nessa posição aqui já é mais fácil, né? Se você alongar um pouco mais, a gente vai contribuir para um desgaste um pouco maior, assim vai ficar mais interessante o nosso exercício. Brincadeira, pode continuar, eu tô atrapalhando, né? Mas eu tinha que contribuir de alguma forma. Justamente, pensando então nessa musculatura trabalhada, eu aqueço o abdômen, faço 5 inspirações e 5 expirações. Daí eu relaxo e passo para a série de abdominais para manter o abdômen mais aquecido. Então a gente tem o single leg stretch, que é puxa uma perna, estende a outra. Daí a gente sai e passa para o alongamento, que chama the single leg stretch. E depois eu volto. Aí, quem tem lesão cervical, relaxa lá embaixo. Os 34 exercícios de solo, ele passa por todas as posturas. Então, eu faço os rolamentos, trabalho sentado, trabalho de deitado, trabalho de lateral e trabalho de pé. Só com os exercícios de solo, a gente consegue já ter um resultado muito eficaz para trabalhar o corpo. E eu até tenho preferência porque a gente está trabalhando com o peso do corpo. Dependendo do aluno, não é legal colocar, principalmente se for pessoas mais idosas que já têm muitas lesões, mas dá para fazer dentro dos aparelhos essa série de solo, que foi baseada no início do método para construção dos aparelhos, e então melhorar o trabalho que pode ser dificultado ou facilitado dentro dos aparelhos. Tem muita diferença da série de solo com a série nos aparelhos? Assim, diverge muito ou é simplesmente uma questão de execução? Na verdade é o seguinte... Se quiser ficar em pé? Os aparelhos foram criados, mas os exercícios, eles se basearam dos exercícios de solo para colocar dentro dos aparelhos. Tem um aparelho que chama trapézio ou Cadillac, que é um dos mais utilizados porque ele é como se fosse uma cama. Então, ele ajuda para pessoas que precisam da reabilitação. O método Pilates, a vertente dele é tanto para educadores físicos como para fisioterapeutas. Geralmente as pessoas com lesões vão direto procurando os fisioterapeutas, mas a partir do momento que já terminou sua lesão, você pode continuar fazendo uma aula como se fosse uma modalidade física. Porque tem muita gente que vai para o Pilates e não gosta da musculação e quer manter um trabalho de atividade física. Então, encontrou-se no Pilates, se encontrou dentro do Pilates para não perder
esse trabalho que precisa ser feito de exercícios diariamente. Isso é uma vantagem para a gente, para os profissionais, porque a gente pode continuar com o aluno e ver os resultados efetivamente nele. Mas assim, os exercícios de solo, eles foram iniciados e são colocados dentro dos aparelhos. A partir dessa série de solo, foram criadas variações dentro do método para se trabalhar as lesões específicas também. E na verdade, o Pilates não é só utilizado para lesões, né? Você pode ter como uma atividade principal, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade em desempenhar outras modalidades, ele serve também enquanto modalidade de condicionamento físico. Parece muito simples, mas a professora aqui ficou um pouco ofegante, além de ter que ficar falando, respirando e contraindo. Isso é muito difícil. O pessoal de casa não tem noção a força que faz, principalmente com a ajuda do apresentador ter dado aquela complicada no movimento. Mas é para vocês terem noção do que a gente está falando, que parece muito lúdico aqui, né? Parece muito fácil, mas é algo que tem que ter um profissional acompanhando. Não faça sozinho em casa, não busque vídeos na internet. O pessoal gosta muito aí de estar acompanhando o pessoal das redes sociais e ver o que eles estão fazendo, que está na moda. Não é bem assim, né? Pode ter, inclusive, várias lesões, né? Desempenhando erroneamente esses movimentos. O trabalho sério tem que ser feito com o profissional. Vocês podem ver que tem que ter uma consciência corporal de movimento. Então, o profissional tem que estar te ensinando a respirar. Não pode ter um outro coleguinha para poder atrapalhar o movimento. Então, precisa de ter muita concentração dentro da aula para você associar, porque o mais difícil também é você primeiro pegar a respiração. Depois que você pega, aí tem os estímulos com o movimento junto, que tem trabalho de dissociação de cintura. Então, vou trabalhar braço e perna, vou trabalhar coordenação motora, que são os princípios que vêm do método mesmo. Além do trabalho abdominal específico, que a gente chama de powerhouse, aí vem junto a postura, a concentração, o equilíbrio, a coordenação do movimento. Isso tudo está dentro do Pilates. Por isso ele se tornou um método tão eficaz. Então, não vou colocar... Geralmente a gente não utiliza música, porque a gente precisa de escutar se o aluno está fazendo a respiração da forma correta, se eu estou conseguindo dar o estímulo que ele precisa. E principalmente, se o aluno tiver uma lesão, eu tenho que estar o tempo todo ali vendo se ele está conseguindo fazer o movimento de forma o mais completo possível. Isso é muito importante. O pessoal de casa que queira conhecer um pouco mais do trabalho do Pilates, do LPF, dá o telefone, as redes sociais aí, o pessoal entrar em contato. Então, o telefone é 62 981 86 1874. Junais Paganini. Eu tenho uma página no Facebook que chama Ju e Pilates, tudo junto. E meu Instagram é Ju Paganini, tudo junto também. Vocês podem dar uma utilizada lá, e a partir do próximo mês eu estarei abrindo o meu espaço. Eu trabalho com Pilates personalizado na Academia Bodytech, no estúdio dentro da academia, e estou abrindo o meu estúdio que terá turmas de Pilates e LPF. Muito bem, já tem o endereço, já sabe onde vai ser? Então, o edifício Lourenço Office fica na Avenida T7 com a Mutirão, é aquele que tem um cartório eleitoral do lado, sala 505 e 506. Isso aí, muito obrigado, sucesso, volte mais vezes, vamos mostrar na prática. Essas aulas de LPF é feita sozinho? Pode ser feita em turma? Como é que funciona? As aulas de LPF são em turmas também. A gente vai trabalhar até 5 pessoas. Como não precisa dos aparelhos e o estímulo é mais tranquilo, a gente faz as aulas descalço mesmo. Então, um espaço que tenha um colchonete ou um tatame já é ótimo para poder fazer o LPF. E aí, o principal dele, para se ter o resultado, é que a pessoa tenha que fazer pelo menos 5 minutos diários. Então, eu vou te ensinar, mas você também precisa praticar e trazer o resultado efetivo de casa para a gente estar progredindo nos movimentos. A tarefinha de casa que tem que ser feita. Tudo bem, obrigado, sucesso. Quando tiver pronto, for inaugurar, chama a gente para ir lá mostrar. Pode deixar. Vai ser uma satisfação poder mostrar essa ferramenta tão importante para o pessoal de casa. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais uma Hora do Esporte.
Vocês vão ficar agora com as notícias de Goiás e do mundo com o Nete Fiorentino. Aquele abraço, até